Bom dia, meus queridos. Vejam só, na nossa última aula, na verdade, se a gente for fazer uma retrospectiva, a gente vem falando de solo, já tem um tempo. Nós vimos o processo de formação desse solo, nós vimos os tipos de solo. Semana passada nós vimos os problemas de erosão que pode acontecer com esse solo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os cuidados que a gente deve ter com esse solo para algumas plantações, até para a gente ter um terreno próximo a gente e ter um certo cuidado com ele. Então, nós vamos conhecer um pouco desses cuidados hoje, tá certo? Técnicas para preparar o manejo com o solo. Esse manejo com o solo ele pode ser para grandes lavouras, grandes plantações de milho, de soja, como pode ser para pequenas lavouras, como até pequenas hortas que a gente possa ter no nosso quintal. O que é exatamente esse manejo de solo? É o conjunto de medidas que devem ser tomadas para o cultivo, garantindo o uso do solo de uma forma que não se esgote, isto é, visando a preservação desse solo. Por que não se esgote? Vejam só, nós vimos na questão do solo, os tipos de solo e o processo de erosão, que o solo ele tem uma certa quantidade de nutrientes. Esses nutrientes são orgânicos, que já pertencem à terra no seu tempo normal, é da terra em si, digamos assim. E vimos que existe também alguns processos que esgotam esses nutrientes. Ou seja, quando eu planto durante muito tempo um certo tipo de cultura ali, eu vou fazer com que, com o tempo, aquele solo ele perca seus nutrientes naturais. E aí tudo isso está acarretado nos problemas que o solo possa vir a ter se eu não fizer um bom manejo, se eu não estiver sempre inserindo nele nutrientes que ele venha a necessitar. As principais medidas com o manejo do solo são a aração, a irrigação, a drenagem, a adubação, a calagem e a rotação de culturas. Nós vamos conhecer alguns deles. A aração consiste em revolver a terra, arando-a e possibilitando a presença de ar novo no solo. O que é essa aração? É o mexer com a terra. Pode ser de uma forma mais ou menos manual, quando o próprio agricultor, dependendo do tamanho do terreno, ele com uma enxada ele vai escavacando aquela terra. Tem a aração, que é dos tempos antigos, que é utilizado cavalo para dar um pouco de força e sair arando essa terra com algumas navalhas. E tem o processo mais tecnológico dos dias atuais, que são os que é feito com trator, com lâminas enormes, e o trator vai passando por o terreno e essa lâmina ela vai remexendo o terreno, fazendo com que o terreno que estava em cima, ele vai para baixo e assim sucessivamente. Ou seja, ele vai estar sempre inserindo naquele terreno os nutrientes que estão em cima, o ar que o solo vem a precisar, ele remexe a terra por total. A adubação, a fertilidade do solo, ela depende da quantidade de humus no seu terreno. Nós vimos que humus é a quantidade de nutrientes naturais que a terra tem. Faltando humus, deve-se colocar adubos no solo. Essa adubação ela consiste em acrescentar nutrientes ao solo que são essenciais ao desenvolvimento dos vegetais. Vejam só, o humus é como se fosse a adubação natural do processo. A terra ela já tem esses nutrientes. Mas o que acontece? De acordo eu vou utilizando esse terreno, esses nutrientes eles podem começar a ficar escassos, ou seja, eles começam a diminuir. Quando ele começa a diminuir, então eu preciso inserir nesse terreno alguns tipos de adubo para fazer o quê? Recolocar os nutrientes que a terra está perdendo. Esse processo é o que a gente chama de adubação. É eu colocar no terreno adubos, nutrientes que a terra possa vir ter necessidade para repor e para ter a sua produção novamente em larga escala. Existem alguns tipos de adubação. Nós temos a adubação verde, que é quando se faz utilizando plantas leguminosas, como feijão, amendoim, ervilha, soja e alfafa, que podem abrigar em suas raízes certas bactérias
que utilizam o nitrogênio do ar atmosférico formando nitrato. Após o crescimento dessas plantas, elas são cortadas e enterradas, devolvendo ao solo nitratos e substâncias orgânicas. Essa adubação verde é o que a gente chama de adubação natural. Por quê? As leguminosas que foram citadas, elas têm uma capacidade de absorver nas suas bactérias presentes o nitrogênio. Nós, seres humanos, precisamos muito e em grande quantidade de nitrogênio, só que tem um problema. O nitrogênio está presente no ar, mas diferente do oxigênio que a gente respira, a gente não pode absorver o nitrogênio da forma que ele está no ar. Por quê? Por conta da sua altura de toxicidade. Então, existem bactérias que estão presentes justamente nessas leguminosas que foram citadas, que ele faz um processo químico transformando o nitrogênio, em nitrato. O que é o nitrato? É uma substância em que as plantas conseguem absorver e nós, ao nos alimentarmos dessas leguminosas, absorvemos também. É como se fosse algo contínuo. A planta absorve, nós absorvemos e assim sucessivamente. Ao partir do momento em que eu corto essas plantas e retomo elas para a terra, eu estou recolocando nelas o nitrogênio que ela precisa. É uma forma de adubação natural, sem agrotóxicos. Eu tenho a adubação orgânica, que é utilizada adubos naturais fornecidos pelos seres vivos, que aí nesse caso são vários que a gente já conhece. Tem o esterco, que é feito a partir principalmente da bosta de alguns animais, certo? Principalmente de vaca, é um dos estercos que é utilizado em grande quantidade. Nós temos o humus da minhoca, que são colocados, nesse caso tem que ser feito em um terreno, um local grande, onde eu tenho uma certa quantidade de minhocas e o seu revestimento, a partir do momento que ela está ali dentro, ela vai fazendo um processo de adubação. É como se ela fosse, ao remexer a terra, quando ela se desloca, ela vai renovando os nutrientes que essa terra precisa. A outra forma de adubação orgânica é a compostagem, que aí essa compostagem ela é feita com frutas, folhas, que são utilizadas quando a gente restos desses produtos. Existem alguns grandes restaurantes em que eles reutilizam, não é reutilizam, mas eles guardam as folhas, as frutas, as raízes, o resto do que ele não usa, e eles cedem para outros locais, porque tem pessoas que trabalham e vivem somente de fazer compostagem, que é uma forma de adubação orgânica, que é muito utilizada nos dias atuais. Por quê? Porque não agride as plantas, não agride os frutos que são feitos a partir dessa adubação. E eu tenho a adubação inorgânica ou mineral, que aí nesse caso ela é totalmente diferente da minha adubação orgânica. Por quê? Porque eu vou estar usando compostos artificiais, como por exemplo os adubos industrializados, que requer cuidado para o manejo, como também os agrotóxicos. Então, qual a grande diferença? A minha adubação orgânica, ela é feita de uma forma natural, ela não tem produto químico, e aí ela não agride tanto nem o solo e nem as plantas. A minha adubação inorgânica, eu vou estar fazendo uso de produtos químicos, e aí posso vir a ter uma agressão maior no meu solo, como também eu posso vir a ter produtos, ele tem até uma qualidade maior. Por exemplo, a maçã, ela fica mais bonita, ela fica mais vermelhinha, mas ela pode estragar com uma facilidade maior. Rotação de cultura é uma outra forma de manejo que é muito utilizada. É o cultivo de um só tipo de vegetal, o que a gente chama de monocultura, um tipo de vegetal apenas naquele terreno. Por longo período, leva ao esgotamento de nutrientes. Por exemplo, se eu tenho um terreno e nesse terreno eu só planto nele milho, é uma monocultura, só trabalho com um tipo de produto, o milho. Se eu ficar fazendo esse plantio várias vezes e a mesma cultura, chega um ponto em que os nutrientes do solo ele não tem mais. E aí eu faço uma das alternativas é a rotação de cultura. E o que é isso? É utilizar-se mais de um tipo de cultura que vão se revezando a cada colheita, evitando a perda de nutrientes.
Então, a minha rotação de cultura é eu, por exemplo, essa colheita, eu vou tirar o milho. Tirei o milho, eu coloco o algodão. Tirei o algodão, coloco a soja. Tirei a soja, coloco pastagem. Então, eu vou estar fazendo um rodízio. Rotação de cultura é rodízio de vários tipos de plantação naquele terreno. A partir desse momento, eu vou estar sempre renovando os nutrientes da minha terra. E aí eu vou passar a usar bem menos agrotóxicos e produtos químicos para melhoramento do meu solo. Irrigação. Consiste em molhar artificialmente o terreno cultivado, adequando ao tipo de cultivo. Existem 3 tipos, que é o de gotejamento, o próprio nome já está dizendo, acontece se somente se estende uma larga mangueira no terreno e ele vai gotejando, são pequenas gotas de água que ele vai gotejando ao longo do dia. Temos o asperjamento, que vocês podem olhar na imagem, que são como se fossem vários chuveiros que ficam girando, então ele vai asperjar a água por lugares até um pouco mais distantes. E tem o alagamento, que são locais onde a minha plantação ela fica totalmente alagada, como também vocês podem ver na imagem. São esses os principais tipos de irrigação. E eu tenho a drenagem, que nesse caso é a retirada desse excesso de água no solo. Por quê? Por que eu preciso tirar esse excesso de água? Porque tudo tem que ser o seu limite. Os nutrientes têm que ter em quantidade suficiente, não pode ser a mais nem pode ser a menos. A menos a minha lavoura não produz, a mais eu posso ter problemas na minha lavoura porque eu posso ter uma certa quantidade de tóxicos na minha plantação e aí não me serve. Do mesmo jeito a água, eu preciso ter ela, preciso, mas na quantidade correta. Se eu tiver a mais, ela vai alagar a minha plantação e a minha planta ela não vai se desenvolver. Ela pode chegar até a morrer com uma quantidade muito grande de água. Certo, meus queridos? E aí nós finalizamos a nossa aula hoje. Ela é bem simples, porque nós estávamos falando apenas desse processo de manejo de terreno, as formas principais da gente trabalhar.